Mais um escândalo envolvendo a Prevent Senior veio à tona agora. E isso foi revelado a partir do Diogo Mainardi, o jornalista que na sua coluna na revista Cruzoé revelou pra gente que a Prevent Senior tentou, inclusive, ocultar a morte do pai dele por Covid. Ou seja, além dos casos já mencionados anteriormente aqui, do Anthony Wong e também da Regina Ang, mãe do Luciano Ang, a Prevent Senior tentou mascarar o obituário do pai do Diogo Mainardi. Então hoje eu quero falar sobre esse assunto aqui, porque é outro escândalo envolvendo esse plano de saúde / rede de hospitais e que pode vir a aparecer também na CPI da Covid, porque hoje quem vai depor lá na CPI é a advogada que representa os médicos que fizeram um dossiê revelando também os absurdos que aconteceram nesses hospitais da Prevent Senior. Mas antes disso, um agradecimento e uma observação. O agradecimento é porque, graças a vocês, o meu livro que eu lancei ontem na Amazon, no projeto novo da Kindle, o texto chama Fragmentos Nômades, está entre os mais vendidos da Amazon já, está entre os mais vendidos da categoria Turismo, Ensaio sobre Viagem e Memórias. Então, obrigado a todos vocês, espero que vocês curtam a leitura. Como eu falei, ao longo dos próximos meses, durante um ano, eu vou contar aqui, vou relatar para vocês a minha experiência vivendo no exterior, tanto como imigrante, quanto como nômade também. Então, confira e acompanhe para poder saber essas experiências. E a observação foi que ontem eu lancei um vídeo aqui falando sobre algumas referências para mim, né? Referências intelectuais, referências éticas também. E eu mencionei algumas figuras e uma pessoa falou para mim aqui, né, no comentário: se você reparar nesses pacifistas como Jesus, Gandhi, Martin Luther King Jr., todos eles foram assassinados. Bem, se você for reparar também em alguns que propunham a violência como saída, por exemplo, Che Guevara, por exemplo, Marighella, Malcolm X ou o próprio Trotsky, você verá também que eles foram assassinados ou executados. O fato é que, embora haja muitos modos de se viver essa vida, existem apenas dois modos de deixar essa vida, ou de morte morrida ou de morte matada. Então, se a gente for olhar aqui pacifistas e não pacifistas, você vai encontrar de tudo nesse caminho, né? Pessoas que foram mortas ou pessoas que morreram naturalmente. Então, é essa observação. E vamos falar agora sobre esse caso, né, revelado pelo Diogo Mainardi, envolvendo o pai dele, o Enio Mainardi, que morreu ano passado por causa de complicações com a Covid. Eu vou ler para vocês aqui o comecinho da coluna dele, que se chama A Vala Comum do Bolsonarismo, e diz o Diogo Mainardi: hesitei um bocado antes de escrever essa coluna. Meu pai era cliente da Prevent Senior. Ele morreu de Covid em agosto do ano passado, no hospital Sancta Maggiore. Quando anunciei sua morte, os bolsonaristas abarrotaram as redes sociais com mentiras, negando que ele houvesse morrido de Covid. Nise Yamaguchi, a principal animadora do gabinete paralelo do Ministério da Saúde, encarregou-se pessoalmente de espalhar falsidades sobre ele em grupos de WhatsApp. Na véspera de sua morte, conversei com a médica que o atendia na UTI. Ela disse que o vírus havia atingido seu rim. Ele só tinha um. Ela disse também que, com toda a probabilidade, meu pai havia sido infectado no próprio hospital, depois de ser internado com uma pneumonia. Daí ele diz, né, que ele evitou mencionar esse caso porque ele tinha receio de que os bolsonaristas difamassem a memória do pai dele mais uma vez. E daí diz o seguinte, olha: só resolvi escrever sobre esse tema na quarta-feira, depois que a CPI da Covid acusou a Prevent Senior de ter fraudado os atestados de óbito do Anthony Wong e Regina Ang. Assim como meu pai, eles morreram de Covid. Assim como meu pai, eles estavam internados no Hospital Sancta Maggiore. Assim como meu pai, houve a tentativa de ocultar a causa de suas mortes. Segundo o prontuário de Anthony Wong, a médica responsável por seu caso era aquela mesma Nise Yamaguchi. Ou seja, aqui você tem um relato, né, do Diogo Mainardi dizendo que aquilo que se deu com o Wang, o médico bolsonarista que defendia tratamento precoce, e a Regina Ang, mãe do velho da van, bolsonarista, que também defendia cloroquina e negava o impacto da pandemia, propunha que mantivesse o país aberto, todo mundo trabalhando. O Diogo Mainardi relata que os casos dessas pessoas tentaram fazer com o pai dele, tentando ocultar que ele houvesse morrido por Covid. E o fato que isso é absurdo. Na verdade, no final das contas, talvez a gente jamais saiba a real dimensão do estrago da pandemia no Brasil. Isso é uma coisa que a gente cantou essa bola ano passado, em março, em abril do ano passado. Talvez jamais saibamos quantas pessoas realmente morreram por Covid no Brasil, porque a estimativa é que os casos estão subnotificados, ou seja, há mais casos e há mais mortes do que realmente são relatadas. Basta pensar nesse caso da Prevent Senior. Há mortes em experimentos que eles fizeram com seres humanos lá, com remédios sem eficácia, pessoas que morreram de Covid e que possivelmente nem sequer foram
contabilizados nessa matemática pavorosa. Ou seja, a gente tem no Brasil um momento que é calamitoso, 600 mil mortos no Brasil, possivelmente muito mais do que isso, um governo que influenciou as pessoas a se arriscarem a morrer pela doença, que instigou o genocídio, um presidente que saía às ruas, aglomerando as pessoas, sabe, tirando máscara de crianças, né, limpando o ranho no braço e cumprimentando idosos. Ou seja, alguém que ajudou a propagar o vírus e um plano de saúde e uma rede de hospitais que participou desse genocídio, que participou desse massacre, até onde apontam as evidências nesse momento, né. É claro que suponho que a CPI vai desencavar muita coisa ainda e certamente muita gente vai ser responsabilizada por isso. Suponho, pelo menos, né. É aquela coisa, a gente quer acreditar que as pessoas serão punidas por seus crimes. E nesse caso a gente espera que os funcionários do hospital, a direção do hospital, ou quem quer que seja responsável por isso, pague por seus crimes também. E daí, quando surgiu esse caso, né, veio à tona esse caso da Prevent Senior, muita gente estabeleceu uma comparação, uma relação com os crimes nazistas, né, da Segunda Guerra Mundial, por experimentos médicos feitos por médicos como Josef Mengele. O Mengele nem sequer era o médico mais importante naqueles experimentos. Talvez seja mais conhecido, mas havia muitos outros médicos que participaram desses experimentos. E depois disso, né, depois que surgiu essa história e essa comparação, eu fui pesquisar mais sobre essas histórias dos médicos, porque embora eu soubesse essas histórias, nunca me aprofundei muito nelas. E aí tem coisas que são pavorosas mesmo, assim, mais pavorosas do que se poderia imaginar. Só que alguns aspectos interessantes disso que vale mencionar, porque eu acho que isso vai servir de paralelo também à história do Brasil agora, é por que esses médicos participaram disso. Por que médicos e enfermeiros participaram desse genocídio na Alemanha. Eu vou pôr para vocês aqui, no comentário fixado, duas referências, dois documentários que mostram histórias de médicos e enfermeiras que participaram de massacres na Alemanha. E daí, os médicos, quando você ouve os relatos, muitos participavam ativamente e sabendo o que estavam fazendo. Inclusive a Alemanha reproduziu certas noções pseudocientíficas norte-americanas, principalmente, como a eugenia. A eugenia é essa noção de que existem, sabe, raças superiores ou espécimes superiores aos demais, e daí você vai criar um projeto, né, social de limpeza étnica para manter apenas os espécimes superiores. Então você tinha, por exemplo, nos Estados Unidos, sociedades eugenistas que propagavam essa ideia, e a Alemanha importa essas noções eugenistas e passa a aplicar em seus hospitais. Então o que afirmam nesses documentários é que nos Estados Unidos já havia práticas eugenistas de esterilização em massa, e a Alemanha importa e implementa em escala industrial, porque o assustador do Holocausto é justamente isso, né? Não é apenas um massacre étnico, como acontece em inúmeros países, o que já é um absurdo, mas o que há ali é um projeto industrial de extermínio. E daí médicos e enfermeiras participam disso. Tem um documentário no qual mostra o papel das enfermeiras, porque muitas vezes não era o médico que matava a pessoa, o médico dava a ordem, e daí quem ia lá aplicar a injeção letal, ou quem ia deixar, sabe, o paciente morrer de fome ou no frio, quem fazia isso eram as enfermeiras. E daí a pergunta que é levantada, né, por que as pessoas fizeram isso? Por que essas pessoas toparam participar de um projeto de morte dos demais, né? Profissionais de saúde que, em tese, pelo menos, estão ali para proteger a vida, porque eles vão lá e matam as pessoas. E daí, há vários elementos, né? A gente pode falar aqui que o dinheiro seria o primeiro deles, né? Eu imagino que vocês pensem nisso. No Brasil, né? Prevent Senior, dinheiro rolando, cloroquina, sabe? Verbas, e as pessoas se fascinam pelo dinheiro. Mas, afinal das contas, na verdade, acho que a motivação do dinheiro ela é muito frágil. Muita gente participa desse tipo de coisa porque realmente acredita naquilo. Muita gente participa desse tipo de genocídio, ou desse tipo de massacre, ou desse tipo de crime contra a humanidade, porque realmente está imbuída de uma ideologia fascista ou, sabe, supremacista, e que acha que pode fazer isso. No caso dos alemães, por exemplo, no caso dos nazistas, se você olha lá no documentário, você percebe que havia um percentual muito maior de médicos nazistas do que de outras profissões, como advogados ou juízes. Ou seja, os médicos alemães, eles compactuavam realmente com a ideologia nazista. Eram pessoas que estavam alinhadas, sabe, no tom geral do Hitler, no tom geral de outros nazistas que propagavam pureza racial. Então, né, eles não estavam lá apenas por dinheiro, ou apenas por privilégios, ou apenas para obter benefícios. Eles estavam lá porque eles realmente acreditavam nisso. E aqui a gente vê o poder destrutivo de certas ideologias. Ideologias, sabe, perigosas, que propõem soluções drásticas para certas questões e leva à morte de pessoas. A gente pode pensar que, em grande parte, no Brasil também, muita gente operou
tanto os médicos, os enfermeiros, quanto outras figuras em outros âmbitos também, no judiciário, ou seja, outras figuras que estão alinhadas ao bolsonarismo, né, policiais, delegados, essas pessoas, elas compartilham do ideal bolsonarista, da ideologia bolsonarista. Não são pessoas que estão ali alinhadas apenas por dinheiro ou porque querem benefícios. São pessoas que estão alinhadas às ideias do Bolsonaro e dessa corrente, né, Olavo bolsonarista. Então essas pessoas aplicam isso porque realmente são devotas desse ideal. E daí, no caso da cloroquina, no caso do kit Covid, tratamento precoce, esses médicos possivelmente estavam operando, né, trabalhando dentro desse imaginário que foi inculcado às pessoas. Daí uma outra razão que é apresentada pelas enfermeiras nazistas que mataram crianças, mataram deficientes físicos, mataram deficientes mentais, mataram, sabe, judeus, o que essas enfermeiras diziam é, bem, eu não queria perder meu trabalho. E daí você tem o fator monetário, né, o fator financeiro por trás disso. Pessoas que dependiam do seu trabalho, que se fossem demitidas, não conseguiriam emprego novamente, numa sociedade policiesca, né, como a nazista, ou seja, se você se volta contra o regime, você se torna um inimigo do regime e pode acabar preso ou morto também. Muita gente acabou cometendo crimes porque tinha que manter o seu trabalho. E isso é assustador também pensar, né, pessoas que dependem disso e ao mesmo tempo se calam porque, sabe, é aquilo ali, é meu trabalho, minha profissão. E certamente, né, nesse caso dos médicos e enfermeiros da Prevent Senior, muita gente foi na onda porque, bem, é meu trabalho, não posso largar a mão disso. Ainda mais na pandemia, né? Perdi o trabalho na pandemia, o que eu vou fazer depois? E uma terceira razão apresentada foi eu estava seguindo ordens. E daí você tem essa noção da conformidade, né, da hierarquia. Ou seja, o médico mandou ou a enfermeira-chefe mandou, eu vou lá e cumpro a ordem. E aqui a gente retorna aos experimentos de conformidade do Solomon Asch ou do Stanley Milgram, né? O Milgram era um psicólogo de Yale que faz uma série de experimentos para testar a hipótese do porquê as pessoas seguiam ordens. Ordens que eram esdrúxulas, ordens que eram perigosas, ordens que eram letais, e porque essas pessoas não se rebelaram contra essas ordens, mesmo assim foram lá e mataram outras pessoas. O experimento do Milgram foi muito questionado por ser antiético e tudo, mas mesmo assim há essa questão de que quando há alguém ordenando que você faça uma coisa, mesmo se for antiética ou criminosa, há uma tendência a transferir a responsabilidade para quem deu a ordem. Então, assim, eu sou uma enfermeira, né? Não fui eu que matei essa pessoa. Quem matou essa pessoa foi o médico que mandou eu matar. Então, transferem a responsabilidade e, nesse sentido, muita gente cumpre apenas ordens e causa estragos devastadores. Inclusive, tem um documentário bem interessante chamado One Child Nation, que seria a nação de um filho único, que conta a história do programa na China de redução de população, no qual o governo determina que as famílias só podem ter um filho. Deve ter inúmeros funcionários, né, médicos, parteiras, que matam crianças para poder cumprir essa ordem governamental. E quando perguntados, eles diziam, olha, todo mundo estava fazendo, eu estava cumprindo ordens. E é isso, as pessoas transferem, né, a culpa para outra pessoa. E nesse sentido, a gente pode imaginar que também nesse caso da Prevent Senior, muita gente vai alegar isso. Olha só, quem deu a ordem não fui eu só cumpri ordens, eu só segui aqui o que o médico falou, eu só fiz aqui o que a direção do hospital mandou. Então, sabe, é meio que tirar o corpo fora para não ter que assumir também a culpa por isso. Embora seja um mecanismo psicológico, né? Talvez não seja consciente isso. Alguém superior me mandou fazer isso aqui, deve ser certo. Mas eu quero saber de vocês aqui, o que vocês pensam agora dessa revelação feita pelo Diogo Mainardi, né? Falando sobre o pai dele, que tentaram ocultar a morte do pai dele por Covid, e isso aí na Prevent Senior, no Hospital Sancta Maggiore, onde morreram também o Anthony Wang e a Regina Ang, mãe do Luciano Wang, o velho da van. O que você pensa sobre esse assunto? O que a gente pode esperar hoje na CPI da Covid, né? Porque, como eu disse, vai a advogada que representa os médicos, que prepararam um dossiê sobre a Prevent Senior contando essas histórias. Eu imagino que vai ter muitas revelações também. Me digam o que vocês pensam aí. Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e confira agora esse meu texto novo na Amazon, nesse projeto de leituras rápidas chamado Fragmentos Nômades, contando sobre a minha experiência no exterior como imigrante e como nômade também. Se cuide por aí, um abração e até mais. Tchau!